secretária extraordinária de Cultura. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, tudo bem. Agora, melhor ainda, para trazer aquela alegria para a gente aqui, nós artistas, né? Circenses e artistas em geral, né? Menino, Olá, Oi, Adriano, pode boa falar. tarde. Boa tarde para todos também. É um prazer estar participando aqui também dessa live aí e saber referente ao nosso segmento aí artístico, né? Isso. Agradeço às pessoas que estão aqui para poder, né, nos ajudar com informações também. A gente vai começar mostrando aqui um vídeo com algumas informações sobre a nossa metodologia e nossa forma de atuar. Mas só para dizer que eu estou muito feliz em estar dialogando com vocês. É só o começo de algo que a gente vai continuar conversando, porque política pública é continuidade. Depois da Paulo Gustavo, vem a Aldir Blanc, de estar aqui mais perto de vocês, né? Até porque o circo a gente sabe que está na nossa memória afetiva, emocional, de infância, de vida, e o quanto é uma expressão artística que merece e precisa de cuidado. E aí eu vou chamar aqui só a equipe que pode colocar o vídeo inicial, por favor. Olá, esperamos que estejam bem. Dentro de instantes, começaremos nosso diálogo. Vamos começar passando algumas orientações sobre acessibilidade comunicacional. Esse diálogo no Google Meet é compatível com leitor de tela integrado, zoom em tela cheia, cores de alto contraste e algumas outras extensões de acessibilidade visual. Pedimos que as pessoas que forem fazer falas com a câmera aberta iniciem sua fala fazendo sua audiodescrição. Para ativar legendas, clique em CC. Caso precise mudar o idioma, clique em Mais opções, Configurações, Legendas e escolha o idioma. Para remover distrações de vídeo, você pode focar a visualização da reunião apenas nas janelas que você quer em destaque. Para isso, clique em Mais opções, Alterar layout, Destaque. Agora, nossa equipe de intérpretes em Libras irá se apresentar. Se você precisa deste recurso, passe o mouse em cima da janela e clique em Fixar. Você pode fixar até 3 janelas. Boa tarde, meu nome é Jeane. Esse é o meu sinal. Eu sou uma mulher negra de 38 anos. Tá? Estou usando uma blusa da cor rosa, usando brincos, tenho um cabelo longo, preto, os olhos castanhos claros. E sou intérprete de Libras. E agora eu vou apresentar a minha colega, que está junto comigo, também profissional de Libras. O nome dela, Camila. O sinal dela é esse. Ela também é uma mulher de cor negra, cabelo longo, preto. Está com a blusa da cor rosa. E também é profissional de Libras, intérprete. Só pegou física, não pegou só. Eles onde é que encaixa isso? Como é que eu faço agora? Tô tendo que ficar em pé aqui para ver minha novela que nem um 2 de pau.
Olá, gente. Então, como vocês puderam ver, né, alguns vídeo com orientações iniciais, principalmente por causa dessa questão da acessibilidade, porque para nós é muito rico esse processo de inclusão, a gente colocar as pessoas com deficiência como protagonista, que eles possam entender aquilo que a gente está colocando, assim como esse pequeno vídeo que nos lembra a origem dessa lei, que é o Paulo Gustavo, né, para a gente poder lembrar em que momento que a gente está no dia de hoje. E, continuando a descrição, né, é importante colocar isso para as pessoas cegas. Eu sou Mari, sou uma mulher parda, tenho 46 anos de idade, tenho uns cabelos encaracolados, brancos e pretos na altura dos ombros, estou vestindo uma roupa preta, um óculos de grau, e atrás de mim tem 2 quadros, um quadro colorido, outro quadro em preto e branco, e estou aqui na sala da Fundação José Augusto e a intenção é que a gente possa dialogar um pouco sobre a Paulo Gustavo. Eu gostaria de começar, gente, trazendo um parâmetro geral da lei. Algumas informações são muito importantes para a gente conseguir se situar, para a gente conseguir falar a mesma língua e continuar esse debate. Então, a metodologia que a gente está usando é o seguinte. Eu, como secretária extraordinária de Cultura, extraordinária, porque a gente tem uma secretaria de fato ainda, né? Tenho todo e total interesse nessa escuta, então não foi terceirizado para nenhum membro da equipe, apesar que eu tenho muitas pessoas aqui comigo, não estou só, tem várias pessoas, né, ajudando a fazer esse processo da melhor forma possível. Mas estou aqui para escutar vocês, porque eu entendo que esse momento de diálogo não servirá só para Paulo Gustavo. Também é um momento muito rico da gente entender, né, essas necessidades do pessoal do circo, assim como das outras linguagens artísticas, e dar continuidade nas políticas públicas, porque a gente vai ter ainda 5 anos da Lei Aldir Blanc, além de outras políticas estaduais que a gente precisa fomentar. Fico muito feliz em estar aqui conversando com vocês, muito feliz da gente ter esse momento, né, de debate. E aí, para começar, vou trazendo algumas informações gerais da Paulo Gustavo. Vou pedir para o pessoal, por favor, colocar a apresentação. Bom, então a gente está aqui, eu agradeço as presenças das pessoas que estão, sejam do circo, seja da nossa equipe também, e aí para a gente fazer, agora o nosso foco é conversar com o setorial do circo, e aí, gente, essa é uma Câmara Setorial, e Câmara Setorial é um grupo que vai debater sobre alguma questão muito específica de política pública. Então, esse grupo que foi criado, que existe um grupo no Zap, e que eu peço para vocês convidarem os outros amigos, amigas, amigues do circo para fazer parte, porque esse momento é nesse lugar que vocês podem colocar as sugestões e vão ficar também sabendo aonde estão sendo postados os materiais e os nossos momentos de debate. Então, uma Câmara Setorial é onde o poder público debate juntamente com os artistas, vocês, com pesquisadores, com gestores de todas as instâncias, assim como críticos e demais profissionais da cultura. A função de uma Câmara Setorial é conseguir fornecer subsídios para que um gestor, no caso a gestora, consiga desenvolver sua política pública da melhor forma possível. De fato, que é muito importante que haja esse debate, esse grupo, e que a gente possa daqui trazer informações, né, sobre as necessidades de vocês. Primeiro, conforme eu disse, eu vou dar uma explicação geral para a gente poder balizar a informação. Mas, e aí, a partir disso, a gente tem essa escuta, porque a função da Câmara é incentivar a produção e o livre acesso à fruição simbólica. Isso quer dizer o quê? Para a gente conseguir entender também o que necessita ser estimulado, ser colocado no país como um foco de política pública, para que haja uma descentralização das ações mesmo, e é importante ter essa escuta, ok? E a intenção com isso tudo é que a gente consiga objetivar, contribuir para o avanço das políticas públicas das diversas expressões do Brasil. Gente, com diálogo, com escuta, com esse debate, a gente fica sabendo dessas necessidades e consegue lutar, né, para que essas necessidades possam acontecer. E com isso é fundamental que a gente tenha articulação, que eu, enquanto secretária extraordinária da Cultura, juntamente com a equipe da Fundação José Augusto, consiga
dialogar, escutar, e vocês da mesma forma, e a gente consiga ir para patamares de políticas públicas que vocês sonham e que eu sonho também. No caso de hoje, o recorte é Paulo Gustavo, e aí lembrar que para Paulo Gustavo, a gente tem, para o audiovisual, 29 milhões. Para as outras linguagens, 10 milhões, arredondando. Até porque a gente tem 5% de custo operacional também. E o circo entraria nessa divisão dos 10 milhões. Só que 10 milhões é para todas as expressões artísticas existentes. Artes visuais, circo, movimento de carnaval, movimento junino, rádios comunitárias, capoeira, música, aí vem bandas, dança, teatro de boneco, teatro de rua. Isso daí ficaria com esses 10.514.350,01, menos 5%, que esse 5% é o que a gente usa de recurso operacional para contratar profissionais e pessoas para fazerem essa lei de acesso. O audiovisual são 29 milhões. Então, o que é que eu sugiro aqui ao pessoal do circo? Para pensar não só nas questões pontuais de necessidade de vocês, mas saber também, existe alguma coisa no audiovisual que vocês gostariam de fazer? Por exemplo, para a produção, esses 19 milhões de produção, que aqui está, ele pode ser feito, por exemplo, produção de curta, média e longa-metragem. Produção de curta é um curta documentário. Documentário é um tipo de filme. Filme pode ser de ficção, se ele não tiver essa necessidade da realidade, ou pode ser documentário que se for baseado na verdade. Se vocês fazem um filme, por exemplo, sobre a história do circo de vocês, é um filme de documentário. Se ele tiver até 15 minutos, é um curta. Se ele tiver entre 15 e 70 minutos, é um média-metragem. Se ele tiver acima de 70 minutos, é um longa-metragem. Acho que vocês já devem ter assistido O Palhaço, né, que é um filme feito de longa-metragem, de ficção, que trata a história, né, do palhaço. Eu não lembro se é o Selton ou o Danton, qual dos irmãos, é o Selton Mello, que faz, né, é o protagonista desse filme, e que se passa todo no mundo do circo. Aí é um exemplo, que vocês também podem criar ficção, dentro de vocês. Poxa, gente, olha a criatividade que é a mente de um palhaço. E roteiro, vocês que são palhaços poderiam escrever que se passa no mundo do circo. E qualquer outra profissão no circo também. Porque a criatividade e as tiradas de um palhaço, né, foi o que mais me trouxe, me remeteu agora. E pode-se criar um filme de ficção de uma história que se passa no circo, por exemplo. E para essa história se passar no circo, vocês colocam lá o cachê para uso do espaço, que é um valor que se paga para locação, se for filmado no circo. Se envolve as atrações do circo enquanto a história de amor, ou de raiva, ou de briga familiar que vocês criarem, de ficção acontecem, aí tem o malabares, tem o pessoal da dança, tem, seja lá qual for a expressão circense que vocês tenham, vocês colocam na cena, e com isso, essas pessoas ganham cachê. Isso é ficção, uma história que vocês vão criar de nada, e que vão poder, caso queiram, se inscrever como ficção. Se for uma história real, a história do circo, a história do criador, da criadora do circo, como é viver de forma itinerante por aí, qualquer assunto que seja realidade da vida de vocês é documentário. E vocês podem colocar projetos também nessa área, tá? A dúvida é, eu não sei fazer documentário. A gente vai ter algumas oficinas de formação para ajudar vocês nisso também. E aí a gente vem, o outro valor do audiovisual é para a reforma de sala de cinema, porque tanto pode ser usado pelo poder público, quanto a gente pode usar também esse requisito para fazer cinemas itinerantes. Hoje, inclusive, a Márcia, que é do Aero Circo Show, estava na live de manhã do audiovisual e colocou esse desejo de fazer do circo um cinema itinerante. Então, o pessoal do circo também pode fazer uso desse inciso quando for lançado o edital e fazer do seu espaço um cinema itinerante. A gente sabe que nem todo circo tem lona, existem os circos de rua, existem os circos que ocupam os espaços como teatro, parques, e fazem as suas apresentações também, mas é possível entrar com essa possibilidade também de cinema itinerante, de comprar equipamentos de projeção,
de sonorização para exibir filmes. Mas, se entrar nesse inciso, gente, tem que ter uma constância. É algo que tem que ser feito com regularidade. Depois, a gente tem, no audiovisual ainda, 2 milhões para ser usados para cineclube. Cineclube é quando tem sessões onde o filme é exibido e depois tem debate sobre ele. Formação, então, um dos primeiros editais que a gente gostaria de jogar na rua, de fazer funcionar, é o de formação. Porque aí gente que não necessariamente sabe fazer audiovisual, faz o curso de audiovisual e se transforma, né, numa maior capacidade de poder fazer o edital de formação, ou, desculpa, de produção. E aí o festival, tudo isso vai estar incluído nesse artigo daí. E depois vem o artigo 5º também do audiovisual, com 3 milhões, para licenciamento de filmes já feitos. Eu não sei se vocês têm algum filme da vida de vocês, do circo, alguma ficção. Ele, um dos usos desse artigo é para circular filmes já existentes, assim como distribuição de filmes. Aí a gente vai para um outro inciso, que é o inciso que abarca todas as outras expressões artísticas, aonde vocês, do circo, na teoria, estariam alinhados. Que é, por favor, passar por esses slides aí. 10 milhões de reais para todas as demais áreas de cultura. Então, a gente vai ter que dialogar, conversar com toda a singularidade, a pluralidade, a diversidade e a identidade que existe na cultura e tentar ver editais que dialoguem com a maioria delas. E aí o circo, exatamente, um espetáculo de circo, um novo número para o circo, estaria dentro desses 10 milhões. Se vocês fazem alguma coisa que dialoga com audiovisual, vai lá para o edital do audiovisual. Mas se é uma ação cultural que não tem audiovisual, vem para esse orçamento daqui. Então, que é de 10 milhões de reais, e diferente da Aldir Blanc, gente, que era 100% dos recursos, foi para distribuir de forma igual em todas as áreas. A Paulo Gustavo, como o dinheiro veio do Fundo Setorial do Audiovisual, que é um fundo, né, de manutenção do audiovisual, por isso que os 70% é para o audiovisual, certo? Mas aqui pode-se desenvolver atividades culturais das mais diversas formas, e é onde vocês se encaixam de forma direta. A lei prevê tanto ação física quanto virtual, por quê? Porque ela ainda é uma lei emergencial. Ela é uma lei que ela acontece, a Paulo Gustavo acontece como um resquício da pandemia, um resquício do que os trabalhadores e trabalhadoras da cultura ficaram sem trabalhar na pandemia. E quando ela foi lançada, ainda não tinha saído a portaria, o documento oficial do Ministério da Saúde reconhecendo o fim da pandemia. Por isso que coloca também a possibilidade de ações de internet, mas a intenção é que a gente faça ações físicas, muito mais do que virtuais, e concentre nas ações físicas, porque a gente, né, precisa movimentar a cultura dessa forma. E aí, pode passar, por favor. Por favor, quem está administrando os slides, passar para o próximo slide. A gente tem a questão das ações afirmativas. O que são as ações afirmativas? Aqueles públicos que, historicamente, não têm vez, não têm narrativa, negros, quilombolas, ciganos, povos nômades, né, diversos, e que LGBTQIA+, mulheres em lugares de liderança, esses públicos afirmativos, pessoas com deficiência, devem ter um tratamento diferenciado. Esse tratamento diferenciado pode ser cota, quando pode ser edital específico. É esse debate da gente aqui que vai nos orientar, certo? E aí, a gente vai, por exemplo, se você é do circo, mas você é negro, então, o seu projeto, ele tem um julgamento diferenciado de quem é do circo e é branco. Apesar de que, normalmente, as pessoas do circo, e ainda mais o circo que acontece aqui no Rio Grande do Norte, a gente não está falando de circos milionários, que tem uma superlone, que viaja para o mundo todo, e socialmente, economicamente falando, podem estar na mesma situação. Mas, historicamente, a gente sabe que a questão do preconceito com as pessoas negras já o fazem estar num patamar que é diferenciado
né, das pessoas não darem o devido olhar. E por isso essas ações afirmativas, aí pode passar, por favor, os usuários das ações afirmativas, porque eu fui colocando de maneira geral o que é esse público. Existe uma questão que todos nós temos que nos ater, que é contrapartida. O que é contrapartida? Quando a gente recebe uma coisa, a gente é pedido como uma contrapartida dar uma outra coisa. Então, se vocês têm intenção de utilizar Paulo Gustavo para fazer um espetáculo, uma performance, um sketch, alguma coisa do circo, é importante que vocês saibam, como contrapartida, vocês vão ter que fazer questões como fazer essas exibições em lugares públicos, em lugares abertos para a comunidade, ou irem para dentro das escolas para poder fazer com que os nossos alunos. A gente tem... aí, Luciano, tem a possibilidade de prêmio. Vamos conversar sobre essa questão do prêmio também. A questão de você também poder levar a sua arte para lugares que precisam da cultura. Olha, o circo, a gente não precisa de grandes contrapartidas, mas apresentar-se em escola, isso é fundamental. A gente vem de uma adolescência adoecida. A gente há pouco tempo passou por essa questão da violência nas escolas, e quantos jovens se sentem oprimidos porque não conseguem expressar aquela dor que sentem, não conseguem expressar a raiva que tem por causa do bullying que sofrem. E o circo é um dos caminhos que pode trazer alegria para essas pessoas, pode trazer leveza para essas pessoas. Então, a gente pensar que ações a gente consegue desenvolver em escola, em hospitais. Vocês podem fazer ações acontecidas em hospitais também, levar alegria nos hospitais, levar uma apresentação de um palhaço, levar uma apresentação de malabares, levar uma apresentação de uma história que vocês vão contar, narrada, de uma determinada forma. E aí, foi pontuado aqui, por exemplo, o circo deveria ser prêmio. Olha, é o seguinte, esse é um debate que está só começando, então é importante que vocês se preparem para vários caminhos, não ficar só na possibilidade de prêmio. Por quê? Porque a Paulo Gustavo, ela veio para imprimir a nossa história, a nossa narrativa. E o que a gente não quer? Que vocês do circo sejam invisibilizados. Não é simplesmente receber o prêmio e resolver uma questão financeira que existe e que é importante. Mas se o circo acaba, se vocês morrem, porque todos nós iremos nos acabar, a história vai junto com isso, certo? E aí, outra coisa de metodologia, eu vou pedir para vocês, assim, eu estou fazendo essa explanação geral, e a gente vai abrir para perguntas, e aí vocês fazem as perguntas oficiais, muito mais porque eu acho importante que eu dê o que eu chamo de harmonização do conhecimento, explicar essas narrativas, e a partir daí as perguntas acontecem para estar dentro de um raciocínio comum, tá? Então, a preocupação é que, ainda que haja premiação, e aí é algo que vocês vão trazer, vão pontuar, a gente vai analisar, porque a gente tem mais 18 dias de diálogos acontecendo, se pensar na premiação, mas principalmente também de como a história de vocês pode acontecer do ponto de vista do audiovisual também, e outras expressões artísticas, ok? Então, é importante pensar nisso. Uma outra coisa também, a acessibilidade. Se vocês vão fazer espetáculos e vão fazer ações do circo, pensar que ela seja escolhido um lugar que tenha acessibilidade. A acessibilidade, do ponto de vista da legislação, é para pessoas com deficiência. Um lugar que tenha rampa, que tenha um banheiro acessível, que a pessoa possa chegar. Principalmente no circo de rua, a gente sabe que nem sempre isso é possível, ter um banheiro acessível, mas pensar, sempre que a gente for armar a lona, e aí eu sei que nem todo lugar está pronto para receber e dão o melhor terreno para vocês também, assim como tem pessoas que não são de circo de lona, né? Mas sempre que a gente puder pensar nisso, esse lugar que eu escolhi para me apresentar, o que me deram para me apresentar, de fato, as pessoas que têm uma obesidade, que têm uma deficiência, que não consigam andar direito, que seja cego, ele vai conseguir chegar? É algo para a gente parar, pensar e tentar resolver. E vem um outro tipo de acessibilidade, que é a acessibilidade comunicacional. Eu vou ter, para cego, a gente precisa usar um recurso que é de audiodescrição, que são 3 recursos que a Lei Brasileira de Inclusão coloca lá como obrigatórios para todo e qualquer projeto que tenha recursos públicos.
A audiodescrição, que é você descrever em imagem tudo que está... Desculpa, é você descrever em áudio tudo que está em imagem. A legenda descritiva é você colocar, por favor, o próximo slide de acessibilidade. Quem está no slide, acompanhar. A internet está lenta, gente. Então, nem é o ser humano que está lento, é a net que está lenta. Ele dá o play, ele passa e o negócio não vai. E aí, a legenda descritiva, que é tudo que é som que aparece, tem lá escrito no filme que som é esse. Se é alguém falando, aparece a fala da pessoa. Se é um barulho que acontece, caneta que cai no birô, vai estar lá escrito o barulho do que tem lá. Isso é a legenda descritiva. E a janela de Libras é o que vocês estão vendo aí, o pessoal, né, fazendo Libras, que é para poder, de fato, toda a comunidade surda entender o que o espetáculo diz, o que a peça, o que a ação cultural está falando. Bom, acho que esse é o último slide do que tem aí. E, a partir disso, eu trouxe essas informações gerais. Só eu falei, mas agora eu vou escutar mais do que falar. Mas só para vocês entenderem o que é essa Lei Paulo Gustavo. Mais informações tem lá no nosso Instagram, Cultura RN, para que vocês procurem pegar as informações lá, ver os processos. Sei que o pessoal do circo tem uma demanda bem complexa, que é de ajudar a escrever projetos, que historicamente vocês não têm quem escreva projetos. Tem essa dificuldade de se enquadrar nessa questão dos editais, tem essa fragilidade na escrita e na prestação de contas da Aldir Blanc, a gente também percebeu que tem essa fragilidade na prestação de contas, porque alguns dos processos que não foram prestados contas vêm do circo. Isso é porque o pessoal do circo não está nem aí, não é responsável? Jamais. Isso é porque normalmente falta orientação e como é que a gente pode ajudar a resolver isso de forma que não chegue nessa problemática. E aí, se for a modalidade prêmio, tem prestação de contas? Não. Tem serviço acontecido? Não. Mas, gente, se for uma modalidade prêmio, vão ser valores menores. E é importante pensar que na modalidade prêmio isso é um caminho, mas também pensar outras formas que vocês podem dialogar com a cultura, que possam continuar levando principalmente a arte circense viva, para que o circo continue fazendo ações e as pessoas lembrem que vocês existem, para não ter perigo de vocês continuarem por um caminho que as pessoas às vezes não percebem, não olham e continuar e não poder continuar porque vocês não são invisíveis, mas precisam de mais voz e mais vez, de ter mais esses palcos e olhares das pessoas. Mas essas foram as questões iniciais. Eu vou abrir agora para pergunta. Então, quem quiser fazer comentário, pergunta. E o momento é de vocês agora, porque um diálogo eu trago essa realidade que é a Paulo Gustavo. Agora, vocês trazem a realidade de vocês e, juntando isso, a gente tenta montar uma realidade que vai ter que dialogar com as outras realidades de artes visuais, movimento junino, é um monte de coisa. Mas agora, a primeira pessoa a abrir a mão é o juiz, o Torraso, realização oficial, Diego por aí está, e depois o Aero Circo Show em seguida. E quem quiser fazer, fala ou colocar aí no chat, ou abre a mão. Levanta a mão aí também. Então, por favor, agora eu sou ouvinte e vou tomar meu café, que está bem friozinho agora que eu falei que só a bexiga e não tomei meu café. Diego? Eita, ele ia falar e saiu da reunião. Então, era o Circo Show, não sei se é a Márcia, que estava de manhã com a gente, ou se é outra pessoa também, que vai falar agora, e depois eu já vejo aqui no chat. E se vocês puderem fazer uma pergunta comigo mesmo, para a gente se conhecer, né? Trocar olhares de vez em quando. Por favor. Boa tarde, né? Eu sou a Márcia, realmente do Aero Circo Show, que estive na reunião da manhã. Eu participo de todas. O que tiver eu estou assistindo, porque é bom, né? A gente ficar inteirado de tudo. Boa tarde, Luciano, Petequinha, Mari, Diego, os que eu estou conhecendo aqui. Então,
até falando sobre prêmio, né? Qual é a questão da gente? Realmente a gente teve muita dificuldade em termos de alguém para escrever projeto, a gente teve. Por quê? Até a fundação disponibilizou pessoas, né, na época para escrever, mas o que acontece? A gente estava longe, muito. Quem estava em Natal, beleza, estava ali. Mas para a gente que estava distante, na época da pandemia, eu estava no município de Touros. E eu não vou mentir, a gente não tinha dinheiro nem para pagar uma passagem para ir para Natal, né? Porque a gente estava muito distante e a gente contava com a ajuda das pessoas que iam ajudando. E para sobreviver, eu vendia pizza, fazia pizza caseira, pastel, caldinho e fui me virando para sobreviver na época da pandemia. Então, realmente, a gente não tinha dinheiro para ir até Natal. Até fui uma vez, Mariana escreveu o projeto que foi no nome do meu esposo, não foi no meu. E o que acontece? A gente recebeu o dinheiro, investi todo no circo, comprei um circo a um rapaz que era da Bahia até, e ele não me deu nota fiscal. Não me deu, e foi uma burocracia tão grande, uma dor de cabeça, porque chegava a época da prestação de conta e cadê, e eu falando com ele, ele não me dava, de última hora, eu tinha um CNPJ e fui obrigada a fazer até fazer uma nota fiscal, como se eu tivesse vendido uma aluna ao meu esposo para prestar conta, porque eu não tinha condições, e a pessoa que me vendeu não me forneceu a nota fiscal. Então, é isso. Então, muita gente sofreu. E outra coisa, na época, não teve uma reunião se explicando, ó, você não pode pegar o dinheiro e comprar um negócio sem fazer a nota fiscal. Não foi uma coisa assim clara, né? Todo mundo pegou o dinheiro e foi comprando as coisas. Eu comprei o circo completo, veio até um ônibus que foi à frente do meu circo, mas o ônibus já falaram que não podia entrar na prestação de conta. Mas como eu comprei tudo, veio, e eu fiquei nessa, sem ter como prestar conta. De última hora, prestei, não sei se deu certo, porque até então ninguém nunca me relatou nada, se deu certo ou se não deu, que até depois eu vou passar na fundação, que até então foi Diego que me ajudou, no final de tudo que eu já tinha pedido a um e a outro, Diego me ajudou, fez minha prestação de conta e eu enviei, né, do Eros Circo na época. Acho que está tudo kit, que foi até Diego que me ajudou a fazer isso aí, essa prestação de conta. Mas é um sofrimento muito, realmente fica muito difícil as pessoas de circo, porque não é todo mundo que sabe, não é todo mundo, né, realmente que sabe escrever, e é por isso que a maioria das pessoas estão optando por prêmio, exatamente por isso, né? Não sei se é viável ou não, mas eu acho que é por esse motivo aí, em termos de prestação de conta, porque da outra vez foi osso para o pessoal, viu? Mais alguém aí? Pode falar agora, Dieguito. Eita, cada vez que o Diego vai falar, ele está apertando um negócio errado, está saindo da reunião. Luciano, vai tu, aí quando o Diego... Pronto, o Diego voltou. Diego, o que está acontecendo é porque, às vezes, o item, o símbolo do falar é parecido com o símbolo do sair. E tu tá saindo ao invés de falar, e a gente não quer que você saia, a gente quer ver. Então, mas voltei. Eu acho que agora estabilizou a situação. É porque estava no computador, estava estável, eu fui por telefone. Então, pessoal, meu nome é Diego Ventura, eu tenho 39 anos, estou usando fone de ouvido, tenho cabelo preto, uso barba e bigode, estou com a camisa com vermelho, com um leão, e ao meu fundo tem parte de um banner, uma geladeira, e eu estou na minha residência. Então, setorial de circo. A gente aprendeu com esse mecanismo, Marilande, sabe, a dialogar coletivamente, engatinhando com todas as dificuldades. Esse mecanismo talvez tenha sido o que mais ajudou o setor do circo a se comunicar. Durante o Blanc, a gente fez valer essa ferramenta. A gente se encontrou, a gente conversava periodicamente, tentando se ajudar, porque é aquela situação, aquele lamento que a gente sempre conta, né? Existem algumas pessoas que não conhecem a metodologia. Então, assim, só em hoje a gente ter um diálogo sobre circo já é um grande avanço, que antigamente a gente ficava ou dentro de cultura popular ou dentro de arte cênica, e a gente ficava sem saber como se identificar.
E dessa maneira pela qual foi colocada, dentro de um diálogo com a Câmara Setorial de Circo, a gente conseguiu ter editais específicos na Audi Blanc para que a gente soubesse em que edital específico a gente ia se inscrever, porque tinha lá disponibilidade do circo, e aprendemos também que a gente pode se envolver em outros editais que não tenham o nome circo, mas é só a gente ver qual é a linguagem que está querendo ser dita. Porque no circo tem dança, então eu posso escrever o meu número de dança do meu circo no edital de dança. É fragmentado? É. Não é generalizado como circo, como a gente, à primeira vista, entende, mas foi mais ou menos isso, assim, falando sobre a ferramenta Câmara Setorial. Ela é de primordial importância para o segmento de circo, que essas reuniões aconteçam, para que esse diálogo, essa escuta, esse falatório aconteça. Primeiramente é isso. Eu compreendi como é que a gente se encaixa no audiovisual, que esse era uma pequena dificuldade que eu tinha de ver como era que ia ser essas, mas então a gente conseguiu. Inclusive, do Tô em Casa, Tô na Rede, que foi um edital da Fundação, um edital estadual mesmo, com recurso do Estado, até a Audi Blanc, eu consegui um projeto chamado Circo do Palhaço Sem Futuro. E agora tem o Circo do Palhaço Sem Futuro, o filme. Vamos fazer também. É assim, vamos se encaixar em tudo que a gente puder, é assim que a gente faz. E sobre a questão o que Cibolinha colocou mais cedo, sobre premiação, sobre como esses editais eles podem chegar até o setor, a gente vinha conversando agora recentemente naquela ansiedade, né, de como ia se dar as coisas, numa nova gestão se apresentando na fundação, precisando arrumar a casa primeiro para poder as coisas acontecerem, mas a gente vem fazendo dever de casa também. A gente se reuniu como Câmara Setorial, não todas as pessoas que estão aqui, mas algumas pessoas nós nos reunimos e a gente chegou assim a alguns debates que poderia ser através de prêmio, poderia ser um prêmio de aquisição de material para manutenção, a exemplo do outro, para aquisição de um aluno, aquele ciclo que ele não conseguiu no outro edital, que ele esteja precisando de um aluno, ter também para que possa chegar a isso. Um edital de circulação, é importante também a gente ter um edital de circulação, porque existem algumas trupes, principalmente no interior do estado. A gente tem a Companhia Arte Riso, a gente tem outras companhias pelo estado que são de circo também, que são trupes de circo, que trabalham com palhaçaria e precisam circular com seu espetáculo. Então, eu acho que isso é uma maneira da gente interiorizar. Quando a gente fala sobre premiação, é porque geralmente o circo de lona que já tem esses espetáculos montados, já tem toda uma estrutura. Talvez o circo de lona, ele entre especificamente em manutenção do espaço, que isso tanto a trupe que tem a sede, como o circo itinerante, que é o circo de lona, ele pode, a gente pode ter algo parecido com isso, um edital de manutenção de espaço, um edital de circulação de espetáculo para trupes. Aí, assim, pensar no prêmio com carinho, como é que a gente pode ter essa questão do prêmio, porque para alguns circos itinerantes o prêmio é de primordial importância simplesmente pela questão da complicação na prestação de contas. E como é uma premiação e uma contrapartida. Então, depois da contrapartida, um relatório de atividade, que é simples de responder, então não tem muita dificuldade, não. É assim, foi mais ou menos baseado nessas situações, que é um edital de aquisição, que pode ser de material como clave, um arame novo, um trapézio novo, um tecido novo, que é de aquisição de equipamentos, né? Que, digamos assim, que pode ser colocado. Um de circulação e a premiação. Circulação, montagem, acho que montagem e circulação um só. Aí coloca se vai montar, se vai circular, enfim, tá lá aquele prêmio para tudo e tal, enfim. É mais ou menos nessa pegada que a gente vem discutindo na Câmara Setorial, as poucas pessoas que resistem, assim como Márcia, como Cibolinha, assim como eu também, outros. Tem uma galera que esperava por esse momento ansiosamente. É mais ou menos essa contribuição no momento que eu tenho, no desenrolar da carruagem, a gente vê como é que o táxi maluco entra nessa viagem.
Obrigada, Diego. Obrigada não só pela sua fala, mas por toda a ajuda que você deu para o pessoal do circo aí também. É muito importante que essas novidades aconteçam. Nem era gestora na época, mas só em ser do Rio Grande do Norte e da Cultura eu já lhe agradeço, e agora mais ainda. Eu sei que continua junto nesse processo todo. Luciana, por favor. Luciano, calma aí, peraí, que tu tá com o microfone desligado. Ligou? Yes, pode ir, ligou. Vamos lá. Eu sou o Cebolinha, certo? Da Apo Circo. Então, o que o Diego falou é o que a gente sempre vem conversando, não só a gente mesmo, da Apo Circo, junto com a Câmara Setorial, junto com a Fundação, algumas pessoas da Fundação José Augusto, né? Sobre que seja o prêmio para os circos, porque não são muitos circos aqui dentro do Rio Grande do Norte, né? Então, tem como dar esse prêmio para cada circo e fazendo sempre como contrapartida, né? Como foi falado aí, pode ser numa escola, pode ser num hospital, pode ser onde seja, mas que esse prêmio venha para os circos, porque é muito complicado até para fazer as prestações de contas, né? Dos circos, porque e tanto dos circos, não só os circos, como os artistas também, né? Do circo, então é complicado. Então, pelo menos para os circos itinerantes, ser prêmio. Já para os artistas, podem entrar nos edital para concorrer, mas que os circos sejam prêmio. Porque a gente sabe a luta que a gente passou da Lei Aldir Blanc. Entendeu? Foi uma luta muito, muito árdua, né? Porque muitos não podiam sair, porque foi na pandemia pesada. Então, muitos não poderiam sair sem locomoção, sem até dinheiro para vir para Natal. Então, a gente teve que se desdobrar, né? Como se diz, colocamos pessoas aqui, como Yuri, para fazer os projetos, pessoas da Tropa Trupe para fazer projetos do pessoal, e pessoal também na Fundação José Augusto, foi colocado lá, disponibilizado, né? É uma equipe para fazer os projetos de domingo a domingo, lá na Fundação José Augusto. Então, o que a gente precisa mesmo os circos itinerantes é que seja um prêmio, né, que possa pagar como contrapartida um show, entendeu? Um espetáculo. Obrigada, Luciano. Obrigada, Márcio Diego. Eu vou responder essas três, aí a gente continua, certo? Adriano Lima levantou a mão, aí a gente vai de 3 em 3, a gente chega lá. E aí, seguinte, começar, Márcia, e todos vocês colocaram a possibilidade de prêmio, né? Esses debates começaram agora, a gente está juntando essas informações, entendendo essa realidade de vocês também, mas o que a gente quer também é possibilitar que, além de pensar em prêmio, se pense num outro tipo de ação para que vocês tenham mais recursos para poder executar as funções de vocês. Mas olha só, uma coisa muito importante para a felicidade geral de vocês e de nós que aqui estamos, eu e, por enquanto, essas pessoas que estão aqui, e tem mais gente lá em outra sala também, é que a Aldir Blanc, ela teve como parâmetro a Lei 866, que é aquela lei que exige uma burocracia enorme, que para você se inscrever nos editais, você tem que ter um monte de certidão. E depois, para terminar o edital, você tem que prestar conta com muitas coisas, como, por exemplo, nota fiscal, né, que foi o problema que a Márcia colocou aí. Mas, olha, a Lei Paulo Gustavo, ela não é baseada na 866, ela tem um novo documento. O MIC voltou, é uma palavra que a gente diz com muita alegria, e com o MIC voltou, a artista deixou de ser olhado como aquela pessoa quase criminosa, né, que vai desviar o dinheiro, e não tem para que estar gastando dinheiro com arte. E aí, o novo decreto deixou mais simples esses processos. Então, a prestação de contas hoje é muito mais simples, assim como a inscrição. Para fazer inscrição num projeto, na Paulo Gustavo, em qualquer outro que seja emergencial,
vocês não vão precisar entregar aquele monte de certidão. Certidão municipal, certidão estadual, certidão não precisa das certidões. E para prestar contas também não tem que enviar as notas fiscais. A certidão de contas ela é simplificada. Isso mudou agora na Paulo Gustavo para a felicidade geral da nação. Então, até R$200 mil, como é que é essa prestação de contas? Vai um agente, alguém que vai ser contratada com aquele 5% e que vai lá no teu circo, Márcia, no teu circo, Luciano, ou lá no teu projeto, Diego, vai dizer, aconteceu. Eles disseram que iam realizar um projeto em tal lugar e, para isso, iam usar dinheiro para figurino, para comprar isso e aquilo. Aconteceu. Cheque, resolvido. Vocês não têm que colocar um calhamaço de documentos. Por isso que eu estou conversando com vocês, a nossa equipe toda tem esse entendimento, que a gente quer que vocês pensem na possibilidade de ir além do prêmio. Porque prêmio era uma 866, era um jeito de vocês não ficarem em situações complicadas, porque a gente sabe que, historicamente, essa questão da escrita, do projeto, da prestação de contas é complicado, mas agora que esse processo é simplificado, a gente quer que vocês pensem além de prêmios para que os recursos possam vir de forma mais substancial. Porque prêmio é reconhecimento de uma pessoa ou de um grupo por um trabalho feito. Então, e sem a contrapartida. Recebeu o prêmio? Vocês não têm que dar contrapartida de nada, de apresentação de nada. Prêmio é prêmio. Você recebeu pelo que você já fez. Mas a gente quer que o circo chegue nas escolas, nos lugares, e que vocês tenham mais recursos para poder trabalhar. Então, além do prêmio, é pensar, será que agora que o formato é simplificado, que não tem um monte de certidão e não tem essa prestação de contas, e, meu Deus, cadê a nota fiscal, Márcia, que o povo não mandou a nota fiscal? Tem esse problema? Não, porque a gente vai atestar que o recurso foi utilizado. Qual é a dúvida que eu tenho? E vou perguntar ao mínimo que a gente tem reunião, já. Porque até agora, quando se falou em compra de equipamentos, foi colocado apenas a possibilidade de comprar equipamentos de exibição audiovisual. Por exemplo, então, uma lona não é um equipamento de exibição audiovisual. Algo que vocês precisem, né, de segurança para o malabares, um novo instrumento, não é audiovisual. Mas será que pode? Essa dúvida, então, eu estou devendo vocês ainda, porque eu ainda tenho. Porque, na teoria, dizia, não pode. Você pode fomentar roupa, né, que é figurino, maquiagem, mas não comprar bens duráveis. Mas isso ainda é algo que a gente vai dizer melhor a partir do momento que o MIC também me indica se realmente é esse entendimento. Eu só posso comprar equipamento audiovisual. Mas, a partir disso, eu entendo, né, isso que vocês estão colocando, mas é a gente pensar nessa possibilidade, já que a gente tem a prestação de contas de uma forma mais simplificada. Uma outra coisa também, para a gente não centralizar essa ajuda só na Grande Natal, só na capital. A gente está dialogando com os IFRNs e com a UERN, para que nesses prédios, onde tem Instituto Federal, que tem 22 prédios do IF espalhados no Rio Grande do Norte, tem mais prédios da UERN, em Açu, em Patu, em Mossoró, na Zona Norte, a gente está dialogando para que esses lugares possam ter um escritório da Paulo Gustavo. Que vocês, onde vocês estiverem, vocês dizem, eu estou cheio de dúvida, eu vou lá no IF, porque lá vai ter um escritório da Paulo Gustavo para tirar minha dúvida. De forma que você não precisa vir a Natal. A gente tem 167 municípios, então a gente não tem o F e o ERN em 167 lugares. Mas estão dentro das regiões, de forma que essa migração pode acontecer de forma melhor. Mas a gente também vai ter um canal virtual que vocês podem, do mesmo jeito que o MIC fez, um Tira Dúvida, toda segunda, quarta e sexta, a gente toda segunda-feira, um dia X que a gente vai dizer, vai estar lá alguém de plantão esperando vocês entrarem, tirar dúvida e perguntar as questões e assim a gente orientar. Porque a gente quer, gente, a Paulo Gustavo vem agora, depois vem 5 anos na Audiplan. E eu, como secretária extraordinária de Cultura, que estou com a função que a governadora Fátima Bezerra solicitou e pediu para que a gente monte uma secretaria de Cultura de fato, a gente quer mais coisas para a cultura. Então, é importante vocês pensarem também como é que a gente ajuda vocês a se prepararem melhor para não ser só para Paulo Gustavo. Se vocês quiserem participar de outra edital e não tiver certeza de premiação, é melhor que a gente ajude vocês a se organizarem e a entenderem isso, para que a Paulo Gustavo seja só o caminho
de formação e de entrada, e que vocês possam usar esse conhecimento de escrita de projeto para outras coisas também. Então, a gente vai fazer curso virtual, escrevendo projeto, e como a Paulo Gustavo ela é muito menos burocrática do que a Audi Blanc, os projetos vão ser mais simples também. E o edital, além do edital formal, a gente quer fazer um edital também com uma linguagem mais simples, que vocês consigam entender o que está sendo pedido ali. Porque tem hora que a gente lê e não consegue entender o que está pedindo, né? Então, de uma forma que fique mais simples para vocês. E com isso, com um recurso maior, a gente faça circulação. Vocês possam entrar em prêmios de circulação, de montagem de um novo espetáculo, que possivelmente o prêmio sozinho não conseguiria dar conta de tudo isso. Então, você tem a questão que até o Luciano colocou, o prêmio para o circo, pois não são muitos. Sim, mas a gente tem que pensar em várias categorias. Ó. O pessoal do carnaval, colocar, não são vários blocos, não são muitos blocos de carnaval. O pessoal da quadrilha junina, não são muitos grupos de quadrilha junina. Se a gente for por esse raciocínio, de pontuar, não são muitos, vamos premiar todos, o nosso dinheiro não vai dar. Até porque a Audi Blanc, dos 32 milhões que vieram para cá, foi dividido de forma igual entre todas as linguagens artísticas. Agora, na Paulo Gustavo, é só 10 milhões para dividir entre as linguagens artísticas e os outros 29 para o audiovisual. Por isso que eu digo a vocês, adorei, Diego, adorei quando você falou que vai colocar o Circo do Palhaço em Futuro no formato de filme. É sobre isso. Usa alguma coisa que vocês já têm, que vocês já têm um espetáculo e muda a linguagem e faz isso um filme. Se vocês tiverem a possibilidade de ver, tem um filme que se chama PS. Botem aí, por favor, no chat, P''S, que foi um monólogo feito para o teatro, por um grupo de Caicó, o Alexandre Muniz, inclusive, que fez isso, era um monólogo para o teatro. Quando surgiu o edital de audiovisual, e não posso comentar, o que ele fez? Transformou esse mesmo, isso, do pessoal da Trapear, Márcio, Capitão Jack, colocando aí exatamente isso. Ele transformou a história que ele já tinha, o roteiro que ele já tinha, o personagem que ele já tinha, num curta-metragem. E é esse raciocínio dele, perfeito, da gente usar aquilo que a gente já tem e transformar na outra linguagem ou criar outra coisa nova, além de pensar nas ações pontuais para o circo. Que aí Diego trouxe algumas questões também, de ter um edital específico. E essa escuta da gente é o que vai nos possibilitar de ver essa possibilidade. Conforme dito, na Audi Blanc, o recurso era maior para dividir. Mas será que agora não ter exclusividade não quer dizer que não vai ser contemplado ninguém do circo? Porque a gente tem que ter esse equilíbrio entre as expressões artísticas. Mas é lembrar que hoje 32 milhões viram 10. Então, a gente tem que ver como é que vai ser essa distribuição, de forma com que todas as categorias existentes possam ser contempladas e essa distribuição aconteça. Por isso que é importante vocês pensarem não só do ponto de vista do circo, mas também do audiovisual. E aí você traz algumas questões como manutenção de espaços. E aí a dúvida também que eu vou tirar com o Mink é o que é que pode ser comprado, certo? Em relação à manutenção, já que a Audi Blanc possibilitou compra de equipamentos, como, por exemplo, o ano de circo, equipamentos audiovisual e equipamento audiovisual, agora na Paulo Gustavo não se coloca como possibilidade de comprar. Então, a Audi Blanc, ela tinha sua legislação e suas orientações. A Paulo Gustavo é um outro raciocínio, que agora a gente conversando, tendo tempo. Ainda bem que não existe mais a pandemia, que a gente pode, né, ter esse momento, vocês podem parar para pensar nisso, que o juiz está um pouco mais no lugar, sem as pessoas doentes ao redor, como normalmente era, e que a gente possa circular e tirar essa dúvida. E aí, prêmio não tem contrapartida, como o Luciano bem colocou, mas a intenção é que, além Obrigada, Jefferson, por ter colocado aí. Vejam aí, gente, depois, se vocês puderem dar uma olhada nesse filme que está aí no chat, que era um monólogo do teatro que virou filme. E aí vocês podem fazer um espetáculo do palhaço, um espetáculo do traje comédia, alguma coisa que vira filme também. E se não conhece ninguém do audiovisual, vamos correr atrás de conhecer pessoas do audiovisual ou fazer cursos, fazer um dos cursos, ir para o YouTube, aprender a filmar, chamar alguém que trabalha perto de vocês, que filma casamento, filma aniversário, chama essa pessoa para o teu projeto também para fazer seus próprios filmes. Então, de início, são essas observações
Eu não sei se eu contemplei tudo que vocês colocaram, mas eu vou trazer agora para a nova chamada de perguntas, onde a gente tem o Adriano Lima e o Christian Ferreira, que estão inscritos. E aí, Márcia e Diego, eu não sei se vocês foram contemplados ainda ou não. Se foram, baixa a mão. Se ainda quiserem falar de novo, deixa a mão levantada aí. E aí, que depois que as pessoas que não falaram ainda falaram, você fala novamente, tá bom? Então, agora Christian e Adriano Lima. E tem uma pergunta do médico Capitão Jack para fazer aqui, do mágico Capitão Jack, que daqui a pouco eu faço também. Ei, gente, boa tarde. Meu nome é José Adriano Lima de Almeida, mais conhecido como Adriano Lima, na arte do circo, na vida do circo. Sou artista da terceira geração de circo e estou participando aí dessa reunião. Assim, só para complementar realmente o que Márcia falou, né, minha amiga Márcia aí, que ela me conhece também, Cebolinha também, Petequinha, os demais aí. E assim, realmente, né, quando foi na Lei Aldir Blanc, até eu fiquei de fora da primeira, né, que foram duas. Fiquei de fora porque realmente eu não entendia como era que fazia o segmento, o que ia ser feito. Então, muita gente realmente ficou naquela loucura, assim como Márcia falou aí, né? Aquela loucura sem saber o que fazer. Tinha perguntas realmente no edital que a gente não sabia nem para onde ia, até a gente sabendo ler, entendeu? Mas não entendia, na realidade, né, o que é que estava pedindo ali. Assim, eu me ponho, assim, eu estou falando por mim, mas não sei os demais. Mas por onde eu passei, em si, que eu vi que também várias pessoas também ficaram nesse problemazinho aí, né? E, assim, aí quando chegou da segunda vez, eu fui premiado no Glorinha Oliveira, que foi no segundo, que foi realizado em prêmios, né? Eu fiz a contrapartida em um show de espetáculo no circo, um rapaz, amigo meu. E, assim, realmente, aí, gostei do que a secretária falou aí, né? Que a Lei Paulo Gustavo ela não vai ser muito burocrática, né? Não vai pedir muito aquelas certidão negativa, certidão, né? Aquelas coisas todas, porque complicava, ninguém sabia nem o que era uma certidão, por exemplo, federal. O que é vamos lá, assim, um estadual, municipal, a gente nem entendia o que era isso, né, na realidade. Sendo que algumas pessoas, claro, tinham um estudo tudo certo, mas não tinha aquele caminho, né? Mas agora, realmente, eu acho que todos sabem e é uma boa, né? Vai ser melhor para todos e que todos os artistas em todos os segmentos ficar atento, né, nesses editais e também assim os municipais, né? Eu queria saber assim, tem uma pergunta, teve um rapaz, um artista, que ele é de filme e ele procurou saber, ele faz o audiovisual, né? Procurou saber se esse audiovisual ele pode fazer em duas cidades, né? Duas cidades, tipo, vamos lá, eu sei que do estado e do município ele pode, né? Tá lá fazendo o projeto dele. E eu não sei se pode em duas cidades, foi o que ele perguntou, né? Eu digo, olha, eu não sei, eu vou procurar saber das pessoas, porque é muito bom a gente estar sabendo e procurar o conhecimento, né? Então, desde já, isso aí, eu sou artista de circo, né? Sou tradicional, meu pai é de circo, meu pai é primeira geração, aí veio a gente, que eu sou a segunda, a terceira, né? Que veio meus avós, né? Que minha avó era índia, meu avô era africano, e a história é muito longa, né? Resumindo, a gente somos de famílias tradicionais, aonde juntou uma índia com um africano, né? E aí foi tendo os filhos, né? Que foi meu pai, minhas tias, e os pais da gente foi tendo a gente, e a gente sempre na vida de circo, e até hoje também eu vivo em circo, trabalhando como show, né? De humor e também como artista de circo também, fazendo aquilo que eu gosto, que é a minha arte, né? Então, obrigado aí, é isso aí. Qualquer coisa eu levanto a mão mais uma vez, viu? Christian Ferreira. E aí, Boa tarde a todos. Diego, Márcio, Cebolinha, Mari. Eu parei de armar o circo agora. Eu vim para assistir a reunião. Como
o Cebolinha, o Diego, a Márcia, a Mari falando em prêmios, mas eu queria saber uma coisa assim, se for prêmio, o prêmio vai ser iguais para todos os circos, ou seria como fazer um mapeamento e os circos de mais necessidade ganhar mais um pouquinho, ou é igual? E outra coisa, é como o Diego falou, Cebolinha, a prestação de conta era muito difícil. E como prêmio, como a Mari falou, aí é show de bola, fica mais fácil, você não se estressa muito, tem mais tempo de armar o circo para trabalhar, né? E eu tive lá na reunião do Sebrae, e eu fiz uma pergunta lá, mas tive que sair ligeiro, é como você disse, você fica distante. Eu fiz a pergunta, mas tive que sair. Eu tinha 17 minutos para ir lá no ponto do ônibus, para não perder o ônibus, para voltar para a cidade onde meu circo está, aqui no município de Lagoa de Velhos, e deixei um amigo meu, Sorrisinho, gravando, para no outro dia eu pegar o celular dele e passar para o meu, para ouvir a resposta. Peço até desculpa a Mari, ela era quem estava lá, mas é complicado, a gente que mora um pouco distante, quem mora na capital tem a facilidade de ir na Fundação José Augusto, de procurar pronto, o Diego é, como é que se diz assim, é um especialista nas coisas. Se está com probleminha, procura o Diego chega e já explica como é, Cebolinha também, e é um pouco difícil para a gente que está no interior, né? Era o que eu queria saber, se os prêmios seriam iguais ou teria alguém para ver a necessidade de um circo pequeno, de um circo de porte médio, de um circo grande, porque o Rio Grande do Norte, quando não tem editais, não tem projeto, não tem nada para a cultura, se você for mapear, não tem 20 circos, mas quando aparece um projeto para a cultura, um edital, uma coisa, aí quando você for lá no mapeamento, tem 50, tem 60 circos. Aí complica a situação daqueles que vêm trabalhando, pronto. Eu tenho 32 anos de circo, mas já fui dono de um paninho de roda, saí daqui, fui para o Ceará, voltei, a dificuldade era grande, não deu certo, eu parei, fui trabalhar com o Babalu, depois fui trabalhar com o Santina, aí saí, e antes da pandemia, uns 2 meses, apareceu a oportunidade e eu consegui fazer o meu cirquinho. E estou aí, batalhando, parei de armar agora para assistir a reunião, batalhando aqui, batalhando ali, e você sabe, a gente de circo pequeno, a gente tem que matar um leão todo dia para poder sobreviver. E é a mesma pergunta que eu fiz a Mari lá naquele dia, agradeço a resposta que ela deu, e é isso que eu queria saber, Mari, se os prêmios seriam iguais ou tinha alguém para fazer assim, tipo um mapeamento, para ver a necessidade do circo pequeno, do circo médio e do circo de porte grande. Muito obrigado a todos. Márcio, um abraço. Diego, Cebolinha, show de bola. Boa tarde a todos. Mas eu esqueci até de falar, Christian, né? Mas eu sou conhecido como Palhaço Meio Quilo. No Rio Grande do Norte, em 19 estados do Brasil, eu sou conhecido como Palhaço Meio Quilo. Obrigado a todos. Obrigada também, Cristian Palhaço, né, Quilo. E aí, a gente está aqui pela ordem, vamos juntar 3. Então, o Capitão Jack pode falar, e aí eu respondo essas 3 e a gente... Boa tarde a todos e a todas. Eu sou o Macho Capitão Jack, sou branco, cabelos longos abaixo dos ombros, bigode, barbicha abaixo do queixo, ao fundo uma parede branca, um banner e um ring light. A minha questão aqui é em relação a... Eu sou mágico, né? Trabalhei em circo, né? Trabalhei por 9 anos no Circo Grok. Aí na pandemia, com o circo parado, né?
complicado, eu acabei retornando aqui para o estado. Na época estava no Goiás, e retornei aqui para o estado com o intuito de desenvolver mais a minha atividade, que é a mágica, né? Então, eu como artista individual, querendo saber em relação como será, por exemplo, para editais que possam poder promover um tipo de categoria da arte circense, no meu caso a mágica, como, por exemplo, um festival de mágicas, onde possa ser promovido essa questão da que as pessoas tenham mais acesso a essa categoria, né, digamos assim, artística, para que possa haver essa fruição, né, da mágica, como também a gente saber mais outros mágicos também dentro do estado, que possa poder fazer esse processo, até mesmo, não sei, talvez trazer algum mágico de fora também, para que possa contribuir. A gente sabe que é muito importante a gente ter nosso conhecimento, mas muitas vezes a gente também precisa buscar mais conhecimento. Eu já viajei por vários festivais em vários estados, né? E vejo a dinâmica assim de festivais de mágica, onde tem ali 3 dias de apresentações e à noite tem que é chamado galas, e tem apresentações de vários mágicos, né? Para o público, né? E eu vejo nesses outros estados, né, que é bem bacana a aceitação do público para um tipo de espetáculo dessa forma, né? E que eu não vejo tanto aqui no RN, né? Então, a minha busca é poder fazer com que a mágica se torne um pouquinho mais conhecida aqui dentro do Rio Grande do Norte, onde as pessoas possam apreciar realmente a mágica, né? Vivenciar esse momento que torna ali único, né? É uma coisa lúdica, uma coisa bacana e de encanto, né? Então, seria mais dentro dessa perspectiva essa minha questão. Obrigado a todos e a todas. Obrigada. E aí, Jack, eu te chamo de Jack, o mágico, capitão, só Jack. Vou responder as 3, então vamos aqui. Então, primeiro, Adriano, 3ª geração do círculo, que arrasa, que incrível, que lindo. Eu acho uma beleza quando a gente herda coisas dos nossos pais, que herdam dos nossos avós. Essa continuidade é uma coisa muito bonita, né? Traz a identidade para a família, sem um romantismo, que eu acho que é suado, é difícil manter 3 gerações, né, de uma arte. Então, né, te dou todo o meu apreço, consideração e respeito, porque a gente sabe que não é fácil. E aí você trouxe a pergunta se pode receber recursos de mais de um município, por exemplo, uma produção audiovisual. Vamos imaginar que vocês vão gravar em Goianinha e vão gravar em Mossoró. Eu posso receber dinheiro dos 2? Olha só. Como no edital do Estado, vocês podem colocar que tem gravação em diversos lugares. Inclusive, se tem alguma gravação, se for audiovisual. Se for espetáculo, dentro do Estado, certo? Mas eu quero fazer a história do meu circo. E quero mostrar que ele passou lá em Goiás e aconteceu tal coisa na época. E meu circo também passou em São Paulo e ele aconteceu tal coisa. Aí você coloca no edital do Estado ou coloca no edital do município, onde tem mais de um lugar de gravação. Vocês não podem, o que é que não pode fazer? Colocar o mesmo projeto no Estado ou no município. Ou colocar o mesmo projeto pedindo as mesmas coisas em 2 municípios. Vocês podem entrar num município só, e aí pode ter algumas ações em outro município. Mas vocês vão ter que olhar o edital do município em si, certo? Porque cada prefeito tem autonomia de fazer esses editais. Então, eu não sei se algum lugar do Rio Grande do Norte, dos 167 municípios, vai ter lá no edital do município que tudo tem que acontecer apenas naquele lugar. Se isso tiver, então você só vai poder filmar aquele audiovisual naquele lugar. E como a comunidade circense, quilombola e cigana não precisa da prerrogativa de apresentar o comprovante de residência, né, por ser povos nômades, confere a área que está aqui do meu lado, indígenas também
Então, vocês podem colocar também no outro município para gravar outras coisas. Então, se eu entrei no município de Bodó com o edital lá, e se o município de Bodó estiver falando que só pode acontecer gravação tudo em Bodó, então só vou deixar em Bodó. Mas se meu sítio estiver em Bodó e lá não fala que não tem problema se eu gravar também em Santo Antônio do Salto da Onça, então não tem problema. Em relação ao município, vocês vão ter que ficar atentos ao que diz o edital do município, certo? Se for do estado, não tem problema você gravar em mais de um lugar. E vocês podem usar, por exemplo, um edital para o município, para fazer um espetáculo de X tamanho, e para o estado usar outro edital para fazer um espetáculo de maior porte. O que vocês não podem fazer é botar uma coisa no edital do município que precisa de coisas que estão lá no do estado. Porque se vocês forem reprovados no estado, não vão conseguir realizar no município. Então, o que vocês botarem no município, tem que botar tudo que vocês precisam. É aluguel de som? Vai ter aluguel de som. É figurino? É figurino. É aluguel do espaço? Aluguel? Coloca isso daí. E na do estado, coloca outras coisas que podem crescer. Se ganhar os dois, perfeito. Significa que sua ação vai ser maior. Mas de audiovisual, entende, vai ter que dar uma olhada no edital de cada município, certo? E aí saber se é possível ou não fazer em outro lugar. Mas de antemão não tem problema você gravar em outros lugares. E eu não acredito que, por mais que o proponente seja no município, que haja proibição de gravar em outro lugar, porque audiovisual é isso. Você precisa ir nos cenários que é melhor para o seu filme, você precisa conversar com as pessoas que é melhor para o seu filme, e é muito natural que aconteçam gravações em outros lugares, independente de onde o prêmio aconteça. Certo? A seleção do edital aconteça. Palhaço meio quilo, seu Christian. Que bom te ver de novo. Que bom, né, que se foi naquele dia no Sebrae e que consegui responder a sua pergunta. Se eu não me engano, aí era sobre se ia ter gente, né, para ajudar na escrita de editais, pode ser outra coisa também, mas eu lembro que eu respondi algo desse tipo, que estava na dúvida, colocando que, poxa, a gente não sabe escrever edital. Vai ter gente que nos ajude? A intenção